Oi, Alana. Vamos lá para a nossa última atividade, a atividade 5. Essa atividade é mais ou menos simples de fazer. Tem até uns conceitos interessantes. Vamos lá. Letra A. Dada uma lista de funções, então ele quer que a gente crie uma lista, né, onde cada elemento de uma lista é separado por uma vírgula. Tudo que eu escrevo no GeoGebra entre chaves, tá, separados por vírgula, ele considera como uma lista de elementos. Então aqui eu tenho uma lista de funções. Ele quer que o nome dessa lista seja funções, né, cujos elementos podem ser acessados com um controle deslizante. Então ele quer também que eu crie um controle deslizante, K, variando de 1 a 6. Por que variando de 1 a 6? Porque aqui nessa lista eu tenho 6 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 funções. Então o que é que ele quer? Ele quer que eu crie uma função fx, que f de x vai depender desse controle deslizante k que eu criar. Quando k estiver no valor 1, ela vai valer cosseno de x. Quando tiver k valendo o valor 2, ela vai ser seno de x. No valor 3, x ao quadrado. E assim por diante. Bem, vamos construir isso. Então vamos lá para o GeoGebra. Primeira coisa que eu vou fazer é criar aquela lista. Então, para a gente poder ver quais são as funções, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar a janela do GeoGebra aqui metade da tela e vou deixar a janela com a atividade também metade da tela. Assim eu posso ver as duas e digitar. Vamos pegar aqui quais são as funções que vai entrar. Bem, tá aí, cosseno de x, seno de x. Então eu vou escrever aqui na barra de comandos do GeoGebra funções igual, e agora abro chaves, opa, digitei errado, abro chaves, e aí dentro, vamos lá, primeiro cosseno de x, então boto aqui cos, abre parênteses, x, fecha parênteses. Então é a primeira função, vírgula, a segunda é seno, então sen, abre parênteses, x, fecha parênteses, seno de x. Ok? Terceira função, x ao quadrado, x circunflexo quadrado, vírgula, próxima função, x ao cubo, x acento circunflexo cubo, vírgula, próxima função, exponencial de x, então botar exp, é xp, abre parênteses, x, fecha parênteses, vírgula, e finalmente a última função, vou abrir parênteses, então, x ao cubo menos 9x mais 2, x circunflexo cubo menos 9x mais 2, ok, fecha parênteses, dividido por 5. Bem, temos então a lista completa com todas as funções. Vou dar Enter aqui, tá? Vou maximizar a janela e vou puxar aqui para a gente poder ver a lista completa. Então tá aqui a lista com as 6 funções: cosseno, seno, x ao quadrado, x ao cubo, e elevado a x, que é exponencial, e a última função. Bem, deixa eu voltar aqui a janela. Aqui eu vou agora criar o controle deslizante K. Então, cliquei na tela, controle deslizante, essa primeira ferramenta, né, a gente já viu. Ele dá como padrão o nome A, mas eu vou chamar ela de K, K minúsculo. O valor mínimo de K vai ser 1. O valor máximo de K vai ser 6. K vai variar de 1 a 6. E o incremento vai ser um inteiro, porque não vai ter décimo na jogada, vai ser só números inteiros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Então, ok, ele apareceu aqui o K, né? O valor de K por enquanto é 1. Se eu clicar aqui na seta, agora K está variando só nos números inteiros de 1 até 6. Ok. Agora vamos criar a função f.
Bem, para criar a função f, eu vou dizer alguma coisa simples de álgebra. Bem, f de x vai ser igual ao késimo elemento da lista funções. Então, quando k estiver em 1, vai ser o primeiro elemento da lista funções. Quando k estiver em 2, vai ser o segundo elemento da lista funções. E assim por diante. Como é que eu escrevo isso? Ó? Eu vou usar primeiro f, abre parênteses, x, f de x, fecha parênteses, igual. Como é que eu digo que eu quero o késimo elemento? Eu vou usar o comando elemento. Então, ó, elemento, quando eu começo a digitar elemento, já aparece aqui formas de botar, e aqui tem logo a primeira forma de digitar o elemento, vai ser elemento, lista e posição do elemento. Então eu vou selecionar essa forma de escrever. O que ele quer dizer com isso? O elemento que eu vou selecionar vai ser da lista, e aí aqui eu vou colocar a lista funções, e a posição do elemento vai ser o número do elemento, vai ser o que k estiver marcando. Então eu vou colocar a posição do elemento k, ok? Então vamos ver, lista, eu vou escrever funções, que é o nome da lista que eu criei, funções. Agora, posição do elemento. Como posição do elemento eu vou colocar k, ou seja, o número que k estiver marcando. K é que vai decidir qual é o valor da função f. Então agora vou dar Enter. E aí, se você notar, já apareceu aqui o gráfico de uma função, é o gráfico da função cosseno. E aqui f está marcando aqui, ó, f de x igual a cosseno de x. Por quê? Porque k está marcando 1. E 1 significa o primeiro elemento da lista funções. Vou abrir aqui de novo. Então veja, o segundo elemento da lista funções é seno. Então se eu venho aqui e ponho k igual a 2... o gráfico já mudou para o gráfico da função seno e aqui vai estar escrito seno de x. Se eu passo agora k igual a 3, já apareceu aqui o gráfico de uma parábola e está escrito f de x igual a x ao quadrado. K igual a 4, já apareceu aqui o gráfico da função de terceiro grau e está aqui f de x igual a x ao cubo. E assim por diante. K igual a 5, a função exponencial, está aqui, e elevado a x. Finalmente, k igual a 6, tá? Essa última função aqui. Então está funcionando tudo direitinho, todas as funções marcadas. Perfeito? Vou voltar aqui a janela. Perfeito. Vamos ver agora o que ele pede na letra B. Deixa eu maximizar aqui a janela. Bem, letra B. Dado um ponto no eixo do x, destacar o ponto P, que tem como coordenadas o x do A, do ponto A, e f de x de A. Ok. Vamos, assim, e desenhar a reta tangente ao gráfico nesse ponto. Vamos lá. Então, eu quero um ponto A no eixo do x. Então, vou aqui em ponto, me aproximo aqui do eixo do x, se possível longe do gráfico, para ele não pensar que eu quero um ponto no gráfico, eixo do x, e vou clicar. Cliquei aqui, ó, criei um ponto A. Vamos mover esse ponto para ver se ele já está preso ao eixo. Ó. Ele está preso, se eu mexer para cima ou para baixo, ele está preso ao eixo. Então é um ponto no eixo do x, como ele estava querendo. Ok? Agora eu vou criar um ponto P, que tenha como coordenadas, então põe P igual, abre parênteses, P, não ficou igual aqui não, então deixa eu ajeitar isso, P igual, ok, abre parênteses, perfeito, deixa eu ajeitar aqui, abre parênteses, e dentro eu vou colocar o que? Qual é a abscissa do ponto P? É o x, é a abscissa do ponto A. A abscissa do ponto A eu escrevo x, abre parênteses, A maiúsculo, fecha parênteses, x de A. Essa é a abscissa do ponto A, vírgula. E qual é a ordenada do ponto P? Vai ser a função nesse ponto. Então eu quero um ponto justamente aqui na função. Então eu vou escrever f de x de A.
f de x de A. Então, vou dar Enter aqui, olha, e o ponto P está marcado aqui. Observe agora que se eu pego a seta e tento deslocar aqui o ponto A, ó, o P vai acompanhar, ele está em cima da função, mas a abscissa dele é a mesma abscissa do ponto A. P está acompanhando, e note que se eu mudo aqui a função, vou passar agora para a parábola, olha. Se eu aproximar aqui o A, ó o P lá de cima, vindo lá em cima, ele está acompanhando também. Vou mudar a função novamente. Novamente, ó, o P está acompanhando. E assim vai. Se eu mudar novamente a função, o P está sempre ligado aqui ao A e a função, finalmente, ó. Perfeito. Ele quer também que eu crie uma tangente à função no ponto P. Para isso, eu vou aqui nessa quarto grupo de ferramentas aqui, onde tem reta perpendicular, e vou procurar aqui reta tangente. Aqui, olha, reta tangente. Se eu aproximo o cursor em cima da ferramenta, ele diz como é que eu vou usar essa ferramenta. Selecione primeiro um ponto, e depois um círculo, uma cônica ou uma função. Então, eu quero uma tangente nesse ponto P, seleciono o ponto P. Tangente aqui, a essa função. Então, vou me aproximar da função e vou clicar a função. Pronto, está aí a tangente. Se eu mover agora, eu peguei minha seta, se eu mover agora o ponto A, a tangente está presa no ponto P e é tangente à função, ó. Ok, se eu variar a função aqui, a tangente continua funcionando. Ok, finalmente se eu botar na primeira função cosseno, olha lá, a tangente funcionando direitinho. Perfeito. Fiz a segunda parte do que ele pediu. Vamos ver. Desenhar a tangente ao gráfico. Vamos ver letra C, o que ele está pedindo para a gente. Mostrar mensagem com a função escolhida. Mostrar outra mensagem que varie de acordo com a posição do ponto P no gráfico. Bem, então ele quer que eu mostre duas mensagens. Vamos voltar para lá. Duas mensagens. A primeira mensagem mostrando qual é a função que está valendo quando eu vario aqui o car. Né? Essa é fácil de fazer. Vamos lá, mensagem, eu vou procurar aqui, mensagem de texto, tá aqui, olha, minha caixinha de texto. Vou clicar num lugar qualquer da tela. Eu quero que apareça qual é a função. Então, para isso eu vou escrever assim, ó, f de x, fecha parênteses, igual, e agora eu quero que apareça o valor da função. Então, vou aqui, ó, em objetos. Os objetos que estão na tela são esses. Eu vou procurar a função f, ó, que está aqui a função f. E eu vou clicar nela, a função f. Então, ó, vai aparecer aqui uma caixinha dentro escrito f. E aqui embaixo o valor que f está agora. Ó. F agora é cosseno de x, então f cosseno de x. Vou dar OK. Está aqui a minha caixinha de texto. Vou pegar a seta para poder selecionar essa caixinha de texto. Vou clicar nela. E aí, ó, vou aqui na minha barra de formatação, essa barrinha aqui, essa barrinha aparece e desaparece aqui. Como a caixa está selecionada, a caixinha está com as ferramentas para formatar a caixa de texto. Então, vamos lá. Amarelo, negrito, e vou botar grande. Espera um pouquinho que meu computador, às vezes ele está dando essas demoradas, às vezes ele demora um pouquinho para chegar, mas ele chega. Vamos ver aí, pronto, pronto. Peguei a seta aqui, vamos colocar ela aqui embaixo, vamos testar para ver se está tudo funcionando direitinho. Vou variar aqui o K, ó, mudou para seno, mudou para x ao quadrado, a caixa de texto está funcionando bonitinho.
Opa, esse E elevado a x, eu não estou gostando do jeito que está aparecendo aqui, ó. Esse E elevado a x, ele ficou como código que a gente escreve. Eu não quero que apareça assim. Então, eu vou pegar a seta, vou dar um duplo clique na caixa, que eu esqueci de fazer uma coisa. Para que não apareça os códigos do jeito que está aqui, eu tenho que avisar na caixa. Não sei porque está aparecendo assim, eu tenho que selecionar aqui essa primeira caixinha que está aqui para dizer que eu estou usando os códigos, eu estou usando a fórmula LaTeX. E aí olha como ficou agora, E elevado a x, é assim que eu queria que aparecesse. F de x igual a E elevado a x, vou dar OK. Vamos ver agora se está tudo direitinho. Ok, tudo bonitinho, como a gente estava querendo. Olha aí, ficou bem legal. Então a primeira caixa de texto está funcionando legal. Você entendeu, né? Se eu quero que apareça direitinho nas caixas, eu dou um duplo clique na caixa e tenho que marcar aqui fórmula LaTeX. Ok. Bem, a segunda caixa de texto que ele quer que apareça aqui é uma caixa de texto falando sobre a derivada. Falando sobre essa derivada aqui. Quando a derivada for crescente, nota que quando a reta ela está crescente, né? A derivada crescente, a derivada decrescente, né? Então, bem, eu quero uma mensagem colocando, né, se a derivada é positiva, a função é crescente; se a derivada é negativa, a função é decrescente; se a derivada é nula, eu tenho um ponto crítico, né, um ponto de virada, onde a função estava crescente e passa a ser decrescente, ou estava decrescente e passa a ser crescente. Bem, então para isso eu vou precisar do valor da derivada nesse ponto P aqui. O valor da derivada da função nesse ponto P aqui. Então, para fazer isso, eu vou primeiro usar o comando derivada. Então, eu vou colocar aqui derivada, e aí eu tenho várias formas de usar a derivada. Eu vou usar essa primeira aqui, derivada, e aqui dentro escrever qual é a função. A função que eu quero derivar é a função f. Então, simplesmente eu vou escrever aqui f de x, ou f de x. Basta escrever f, função f, e vou dar Enter. Observe que ele criou aqui uma função f', né? E fez aqui o gráfico. É claro que se eu estou com uma função do terceiro grau, a derivada vai ser uma parábola, né? Uma função de segundo grau. Bem, eu não quero que esse gráfico apareça aqui. Então eu vou clicar aqui nessa bolinha junto do f' de x para ela ficar invisível. Ok, f' está aqui. Bem, mas eu não quero esse valor geral. Isso aqui é a fórmula geral da derivada. Eu quero o valor da derivada nesse ponto P. Ou seja, o valor da derivada quando x for igual ao x desse A, a abscissa desse A. Então, o que eu quero? Eu quero a função f' de x. Então, eu vou colocar aqui, ó, f, linha é um apóstrofo, f' de x, abre parênteses, x, fecha parênteses, né? F' de x, eu quero. Mas o que eu quero? Eu quero f', quem é o meu x aqui? É o x do A. Então, em vez de botar f' de x, no lugar de x eu vou colocar x de A. X, abre parênteses, A maiúsculo, fecha parênteses. X de A. Opa, eu digitei errado aqui o abre parênteses, deixa eu ajeitar o parênteses aqui. Pronto. Então, fecha então dois parênteses. Então, olha, eu botei f' de x de A. Eu quero o valor de f', né, para esse x de A aqui, que é a derivada nesse ponto P. Bem, ele criou aqui um valor, um número. Tá? Esse número aqui, olha, número A, olha, separar aqui o cursor em cima dele, ficou número A, f' de x de A. Então esse é o valor da derivada. Note que esse valor aqui está positivo. Por quê? Porque a função aqui é crescente nesse ponto, né? A reta está crescente. Se eu mover aqui o ponto A
para o ponto zero, olha lá, agora A está igual a zero. A derivada está com o valor zero. E se eu passar o ponto A para aqui para os negativos, olha, aqui é decrescente, olha, A, opa, está errado, aqui tem alguma coisa errada aqui. A deveria estar negativo. O F' de A deveria dar negativo. O que eu estou fazendo errado aqui? Espera um pouquinho, viu, Alan? Eu estou fazendo alguma coisa errada aqui. Esse valor... Ah, não, desculpe, é crescente ainda. Toda essa função é crescente. Vamos pegar uma que possa ser decrescente. Não tinha nada errado, não. Eu que estava julgando errado. Pronto, agora vamos pegar aqui, nesse lugar aqui, que ela é dada decrescente, ó. A função aqui é decrescente e o A aqui está negativo. Perfeito. Agora sim. Está tudo funcionando direitinho. Então esse A, né, que vai me dizer se a derivada é positiva ou negativa. Então agora eu posso já agora fazer a segunda mensagem. Eu quero uma mensagem que apareça aqui dizendo quando essa função for crescente, vai aparecer aqui, derivada positiva, função crescente. Quando essa função for decrescente, vai aparecer aqui, derivada negativa, função decrescente. Então, isso vai depender de quê? Do valor de A. Então eu vou usar aqui um comando que diz o seguinte: se A for negativo, mostre uma caixa de texto dizendo o seguinte: derivada negativa, função decrescente. Se A for positivo, mostre uma caixa de texto dizendo o seguinte: derivada positiva, função crescente. E se A for igual a zero, mostre uma caixa de texto dizendo o seguinte: derivada nula, ponto crítico. Como é que eu escrevo isso? Eu vou usar o comando se. Então, ó, se, e vou usar ele nessa formatação: se condição, então, se não. Vamos lá. Qual é a primeira condição? Se A for positivo, então eu ponho A maior que zero. Se A for maior que zero, o que eu quero? Eu quero que se escreva uma mensagem derivada positiva, vírgula, função crescente. Então, para escrever uma mensagem na tela, só eu colocar essa mensagem entre aspas. Então eu vou botar aspas, aspas duplas, né? Então eu vou colocar derivada positiva, vírgula, função crescente, fecha aspas. Então, derivada positiva, ficou positivam, faltou a vírgula, função crescente, perfeito. Bem, se isso não acontecer, se A não for positivo, então entra aqui o se não. Bem, se A não for positivo, tem duas possibilidades ainda: ou ele é negativo, ou ele é zero. Então eu vou ter que entrar com um novo se. Vou botar se, novamente, condição, então, se não. Qual é a condição? Agora, A negativo. Se A for menor que zero, ok? O que eu vou escrever? Eu vou escrever, abre aspas, derivada negativa, vírgula, função decrescente, fecha aspas. Então, se A for menor que zero, vai aparecer uma mensagem, derivada negativa, função decrescente. Finalmente, vírgula, eu tenho o último senão.
Bem, se não acontecer nenhum desses dois casos, se A não for maior que zero, nem A for menor que zero, o que sobrar só pode ser A igual a zero. Então, se A for igual a zero, o que ele vai escrever? Então, abre aspas, ele vai escrever derivada nula, vírgula, ponto crítico. Se a derivada é nula, ela está num ponto crítico, um ponto de mudança. Bem, tá aqui, fechou os dois comandos se. Acho que está tudo direitinho. Vamos dar um Enter. Perfeito. Vamos pegar essa caixa de texto, colocar ela aqui. Vamos selecionar ela. De novo, vamos colocar de novo um fundo amarelo, negrito. E vou colocar um tamanho médio. Dá um tempinho para ela fazer. Meu computador tá lento. Um momentinho. Ok. Vamos testar agora. Eu peguei a seta, olha. A derivada está negativa, né? O A está negativo, então está escrito aqui, ó, derivada negativa, função decrescente nessa área aqui. Vamos levar ela até esse ponto crítico aqui, ó. Apareceu derivada nula, ponto crítico, ó, A está igual a zero. E vamos levar o A agora para o lado positivo. E aí apareceu a derivada positiva, função crescente. Se eu mudar aqui as funções, a coisa continua funcionando direitinho. Olha aí, ó, derivada positiva. Aqui, ó, ela ficou nula, ponto crítico, voltou a ficar crescente. E assim vai. Bem, deixa eu tirar aqui essa barra, deixa eu ver se ele pede mais alguma coisa. Não, eu acho que é só isso. Mudar a posição do ponto A, verificar o protocolo da construção, alterar estilo do gráfico, da função, do texto, animar o ponto A. Vamos lá. Bem, do gráfico alterar o estilo, só é eu clicar aqui na função. Vamos pegar aqui, olha a janela, né? Novamente, ó, a barra, o que tiver selecionado. O que aparece aqui é para formatar o que está selecionado. Vamos botar essa função em vermelho e um traço um pouquinho mais grosso. E vamos botar a reta tangente. Vamos botar a reta tangente em azul. E vamos colocar ela tracejada. Ok, reta tracejada. Pronto, acho que tá bom. O ponto P aqui, vamos botar o ponto P. Vamos colocar o ponto P em amarelo. Vamos botar ele bem grandão, para ficar aparecendo bem o ponto P. A amarelo não vai ficar legal para ver o nome do ponto. Vamos mudar essa cor. Vamos botar o que? Um violeta. Pronto, um violeta. Ok. Vou pegar aqui o nome do ponto, puxar aqui para o lado, ponto P, perfeito. Bem, pediu para animar o ponto A, então eu posso, assim, e verificar o protocolo da construção. Ó, o GeoGebra tem, aqui em exibir, tem ó, protocolo de construção. Vou clicar aqui e vou puxar essa janela aqui, essa aqui é a janela do protocolo. Essa janela mostra tudo o que a gente fez para construir essa aqui. E aqui eu tenho uns controlezinhos para mostrar como é que a coisa funcionou. Então ó, eu vou voltando aqui, vou desconstruir tudo. Então ó, vou voltando aqui. A última foi a mensagem, foi embora as mensagens, o ponto A foi embora tudo. E aqui vou colocando de volta. Primeiro a lista de funções, o número K, depois o gráfico da função F, depois o ponto A, depois o ponto P, depois a reta tangente, depois a primeira caixa de texto e finalmente a última caixa de texto. Ok?
Esse é o protocolo de construção. Bem, Alana, eu espero que tenha sido útil para você. Olha direitinho, devagarinho, tenta ir fazendo devagarinho. Desculpe alguns erros que eu cometi no meio do caminho, mas eu acho que deve ter ficado mais ou menos claro. Qualquer dúvida, manda me dizer pelo WhatsApp, tá? Boa sorte. Valeu.